Na madrugada de 15 de maio de 2026, astrônomos ao redor do mundo veem algo impossível. O objeto interestelar 3I Atlas, que a NASA havia classificado como cometa e calculado que não passaria a menos de 170 milhões de quilômetros da Terra, desacelera e muda de trajetória. Telescópios no Paranal, Chile e no Havaí detectam ignições periódicas em sua coma. Avi Loeb, astrofísico de Harvard que anteriormente especulara sobre a hipótese de um Dark Forest, em artigo ainda em 2025, declara que a manobra é uma prova inequívoca de origem artificial. Poucas horas depois, o 3I Atlas deixa de emitir coma verde, atribuída anteriormente a moléculas como dicarbono ou cianeto, e assume formato cilíndrico, refletindo a luz solar como metal. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se em sessão de emergência. As agências espaciais, NASA, ESA, Roscosmos, CNSA e JAXA, criam uma força-tarefa conjunta. O Pentágono eleva o nível de prontidão militar. Comentadores lembram que, em 2021, uma pesquisa do Pew Research Center indicou que 65% dos norte-americanos acreditavam em vida inteligente em outros planetas e que a maioria via UFOs como algo neutro ou amigável. Ainda assim, as redes sociais são inundadas de pânico e teorias apocalípticas. O Papa Pio XIV, eleito em 2025, publica uma mensagem intitulada Fratris Estera, Irmãos do Exterior. Inspirando-se no então diretor do Observatório do Vaticano, Padre José Funes, que em 2008 afirmou que aliens poderiam ser irmãos extraterrestres, que não precisam de redenção, o Papa pede calma e convida os católicos a verem eventuais visitantes como criaturas de Deus. Citando ainda o teólogo Paul Thigpen, que defende que a possibilidade de inteligência extraterrestre não ameaça a fé católica, ele ressalta que a ciência e a fé devem dialogar. Após semanas em órbita terrestre a 400 km de altitude, a nave 3I Atlas envia sinais em onda de rádio. Uma mensagem decodificada pelo SETI revela coordenadas. Genebra, sede da ONU. Em 20 de junho, o mundo prende a respiração quando um módulo cilíndrico desce no Palácio das Nações. Dele emergem seres bípedes, com aparência sutilmente humanoide, de pele lisa e olhos negros. O porta-voz, transmitindo vibrações que são traduzidas instantaneamente por um sistema, apresenta-se como Encara, membro de uma confederação chamada Archon. Encara explica que a nave fora atraída pela atividade industrial humana. Eles afirmam ser viajantes pacíficos, especializados em engenharia planetária e ética evolutiva. Encti-Ara rejeita qualquer noção de conquista. Viajamos entre sistemas buscando civilizações emergentes para compartilhar conhecimento e minimizar autodestruição. Essa perspectiva ecoa teorias de pesquisadores como Alan Tuff, que imaginou civilizações avançadas intervindo apenas para evitar catástrofes ou oferecendo conselhos com consentimento. Entretanto, lembrando que as civilizações podem ter facções hostis, líderes mundiais permanecem cautelosos. Os governos divergem. Estados Unidos e China competem para hospedar os Archon. Rússia e Índia defendem negociações multilaterais. A União Europeia propõe um protocolo de partilha de tecnologia e abre o Centro de Diplomacia Interestelar em Bruxelas. A OTAN mantém defesas ativas, mas não provoca hostilidade. No mundo islâmico, a Liga Árabe convoca teólogos para conciliar a visita com o Alcorão. Algumas correntes veem nos Archon Jinns ou anjos, enquanto outras acolhem a interpretação da grande criação. Na Igreja Católica, o Papa convoca um sínodo extraordinário sobre vida extraterrestre. Inspirados pela ideia de Funes de que aliens podem não precisar de redenção, bispos debatem questões sacramentais e de batismo. Alguns defensores afirmam que, se os Archon pedirem batismo, a Igreja estaria pronta, lembrando a pergunta do astrônomo e jesuíta Guy Consolmano: "Você batizaria um extraterrestre?" Título de seu livro de 2014. Outros, como o teólogo Ticompino,
Alertam que a humanidade mantém papel espiritual central e que o discernimento deve ser cauteloso. Sociólogos observam que, apesar do medo inicial, a presença dos Archon reduz conflitos entre nações. Economistas registram queda imediata nos preços dos combustíveis fósseis e aumento na indústria de energia limpa, à medida que os Archon oferecem geradores de fusão compactos. Essa cooperação parece dar razão a autores que acreditam que civilizações cooperativas tendem a viver mais. Em outubro, uma pandemia de gripe H7N4 explode na Ásia. Milhões adoecem em poucas semanas. Os Archon oferecem um soro antiviral baseado em nanorobôs. Ele é testado e distribuído globalmente. Céticos temem uma forma de controle, lembrando a hipótese de civilizações hostis que poderiam destruir populações inteiras. Pesquisadores independentes analisam o soro e confirmam sua eficácia sem manipulação genética de longo prazo. As mortes caem drasticamente. A confiança aumenta. Alguns comentadores comparam os Archon a missionários benevolentes. Outros temem uma dependência tecnológica. Estatísticos citam novamente a pesquisa da Pew. Antes do contato, somente 7% dos norte-americanos acreditavam que aliens seriam hostis e 17% os viam como amigáveis. Com o soro, a proporção de simpatizantes dispara e memes celebram nossos irmãos do espaço. Durante 2027, os Archon compartilham avanços controlados. Eles ensinam a sintetizar materiais supercondutores e a neutralizar dióxido de carbono em escala global. Inspirados pela consideração de que civilizações cooperativas sobreviveriam mais, as nações estabelecem o Tratado de Salvaguarda Planetária, que proíbe guerras e estabelece desarmamento gradual. A ONU ganha poderes ampliados. A desigualdade diminui. Ainda assim, grupos extremistas, temendo perda de identidade, formam o movimento Humanidade Soberana e atacam delegações alienígenas em Jacarta e Lagos. No campo religioso, o Sínodo publica da exortação Gaudium Siderium, Alegria das Estrelas, reconhecendo oficialmente que a criação pode abranger inteligências não humanas e citando São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. A carta afirma que Cristo morreu por toda a criação, mas que isso não implica que outras espécies precisem de redenção se nunca romperam com Deus. A liturgia inclui oração pelos Archon. Em 2028, a colaboração entra em crise. Jovens engenheiros em Moscou tentam replicar propulsão Arcan e provocam explosão que destrói parte da Universidade Estatal de Moscou. Em resposta, os Archon suspendem temporariamente o compartilhamento de tecnologia sensível, cumprindo a previsão de que civilizações avançadas podem calibrar o contato para evitar consequências imprevistas. Muitos humanos se ressentem, acusando os Archon de paternalismo. Simultaneamente, indústrias tradicionais como petróleo e mineração entram em colapso. Milhões perdem empregos, gerando protestos. Populistas afirmam que os Archon são colonizadores econômicos. Blogs citam teóricos como Seth Shostak e David Brin, que advertiam que não devemos presumir que alienígenas sejam benevolentes. Uma ala militar norte-americana, secreta, planeja desenvolver armas baseadas em tecnologias Archon sem consentimento. Em março de 2029, uma facção radical dentro da Aliança Humanidade Soberana hackeia sistemas de energia de fusão e causa apagão global durante 4 dias. Hospitais entram em colapso. Milhares morrem. Em resposta, ENC, ARA e o Conselho Archon denunciam a atitude e demonstram capacidade de desativar armamentos terrestres à distância. Eles ainda se recusam a atacar humanos, lembrando o princípio de intervenções mínimas sugerido por Alan Toff. Ankara convoca a Assembleia Conjunta com a ONU. Não desejamos governar, oferecemos ajuda, mas não permitiremos que nossa tecnologia destrua vocês. O incidente força um acordo de responsabilidade tecnológica, estabelecendo que qualquer uso de tecnologia interestelar deve ser supervisionado por um conselho misto. Os radicais são julgados em tribunal internacional.
Pesquisas de opinião mostram mudança. A maioria da população agora concorda que a cooperação com os Archon é necessária para a sobrevivência, enquanto uma minoria, cerca de 12%, defende isolamento. No Vaticano, o Papa morre e é eleito Papa João Paulo III, primeiro pontífice latino-americano desde o século XXI. Em sua homilia inaugural, ele agradece aos Archon pela cura e auxílio, mas adverte: não façamos deles ídolos. A criação inteira geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ele reforça a doutrina de que a dignidade humana permanece central. Em 2030, após 4 anos de convivência, a relação atinge equilíbrio. Os Archon anunciam que partirão definitivamente em 2031 para continuar sua missão. Antes, propõem estabelecer em órbita da Terra um anel de satélites que proteja o planeta contra asteroides e regule o clima. Após intensos debates, a Assembleia Geral da ONU aprova o Pacto de Custódia Planetária. Os Estados cederão parcial soberania sobre o espaço exterior a um consórcio ONU-Archon. O tratado inclui cláusula de revisão a cada 10 anos e garante que a tecnologia permaneça sob supervisão conjunta. Movimentos religiosos divergem. Muitos católicos veem no pacto um sinal da providência divina. Outros recordam passagens bíblicas sobre a Torre de Babel e alertam contra a hubris. Protestantes e muçulmanos adotam posições semelhantes. Entretanto, a maioria das tradições reconhece que a cooperação interestelar ajudou a erradicar a pobreza, reduzir guerras e preservar o clima. No final de 2030, os Archon iniciam preparativos para a partida. Os humanos enfrentam um legado ambíguo. Vivem em um mundo mais seguro, sustentável e unificado, mas dependem da tecnologia e valores que vieram do espaço. Estatísticos observam que os piores temores não se concretizaram. Não houve escravidão nem destruição total. Muitos recordam a lição do Pew Research, que a maioria das pessoas via alienígenas como nem hostis nem amigáveis, e concluem que as expectativas moderadas estavam mais próximas da realidade. O ano termina com uma cerimônia conjunta em Nairobi, sede da nova agência de custódia planetária. Encara, olhando para o céu, declara: vocês não estão sozinhos. Vocês são parte de uma comunidade de mundos. Cuidem uns dos outros. As luzes da nave 3I Atlas se apagam enquanto ela se afasta. A humanidade, pela primeira vez em sua história, sente-se pequena diante do cosmos e, ao mesmo tempo, maior, pois descobriu que a fraternidade não termina na Terra.